cerca para aras com arame eletroplástico, tá? Nós estamos aqui em Botucatu, no Rancho das Flores, e estaremos falando sobre esse tipo de cerca. Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Estamos hoje aqui então em Botucatu, no Rancho das Flores, com o proprietário aqui, tá? O Matheus. Matheus, obrigado pela oportunidade de estar contribuindo aqui com o nosso canal. E a gente está andando aqui nos passos, avaliando os passos, né? Nós vimos esse tipo de cerca que vocês utilizam, tá? Aqui é esse... Um fio eletroplástico da Speedrite, que chama fio Ultra. Ele é um fio um pouco mais grosso que aquele famoso barbante que o pessoal fala. Ele é um pouco mais grosso porque ele tem mais fios que conduzem o choque, né? Tem mais fio de cobre no meio que conduz. Exatamente, que conduz, e ele é um pouco mais resistente e também ele deteriora menos rápido aí com sol, chuva e etc, né? É porque, para quem não conhece, olha aqui e acha que é só um fio de nylon. Exato. Mas não, aqui passa bastante fio de cobre. Exatamente, que vai conduzir o choque, né? Então ele é um fio que não machuca os animais, se caso ter algum acidente, alguma coisa desse tipo. Porém, ele tem uma boa condutividade do choque, né? Tá. Nós estamos vendo aqui 3 fios. Exato. Tá? Por que no caso vocês usam 3 fios? Aqui nós estamos trabalhando com fios positivos e fios negativos. É sempre muito importante trabalhar com espera fio... um pouquinho, já é uma novidade para muitos. Fio positivo e fio negativo. Explica isso, que muitos não conhecem o tal do fio negativo. Exato. Então, assim, dependendo do tipo de solo, o solo conduz menos a eletricidade. Então, se eu não tenho um solo que retém bastante umidade, ele vai acabar não aterrando a hora que o animal entra em contato e, consequentemente, não tomando choque. Então a gente acaba colocando um fio, que ele é um fio aterrado, que a gente chama de fio negativo, que ele não tem o choque. E aí, uma vez que o animal entra em contato com o fio positivo e no negativo, ele vai fechar o aterramento e vai tomar o choque. Então esse fio é o negativo. Eu tenho aqui um grampo conector com um cabo de condução, que ele leva até uma haste de aterramento. Essa haste tem 2,5 metros, ela está aqui, e o interessante é que ela tem que estar, ou é desejável que esteja, na curva de nível. Por quê? Porque a curva de nível é o local mais úmido, né? Então a condutividade é melhor e o aterramento funciona melhor. Ou seja, esse fio aqui, ele é ligado na terra. Exatamente, com uma haste de 2,5 metros galvanizada, ele aterra. Então esse fio aqui, ele está sempre negativo. Então, e por que aqui a gente está trabalhando com 2 positivos e um negativo no meio? Porque eu tenho 2 faixas de animais. Eu tenho potrinhos e tenho éguas. Então, para os potros, ele vai ter contato aqui. Chegou aqui, levou choque. Ele vai encostar negativo e positivo, aterrou, deu choque. E aqui eu vou trabalhar com as éguas, positivo e negativo. Quando a gente está num período chuvoso, o fio negativo ele passa a não ser tão necessário, porque o solo está úmido. Logo, a condutividade do choque vai ser melhor e os animais tomarão choque relando apenas no positivo. Quando nós estamos numa época como essa, que é seca, é muito importante o fio negativo. Então a gente acaba vendo aí muita gente falando do choque, falando que o choque não funciona, mas na verdade é um pequeno ajuste de poder aterrar, porque se não tiver aterramento não tem choque. Tá, então é uma coisa importante, porque muitos trabalham só com o fio positivo, eletrificado. Exatamente. Porque é o animal que vai fazer o contato negativo. Isso. Mas, por exemplo, numa terra muito seca, arenosa, que seca rápido, e potrinhos, que tem casco pequeno, área de superfície de contato com o solo menor, ele é ruim de aterramento, como um cachorro, como uma onça, como etc. Então, você acaba tendo que ter um contato que está aterrado para aí fechar o circuito e o animal tomar o choque. Ou seja, como esse aqui, ele é aterrado na haste, isso, encostou aqui, fechou, tomou choque. Fechou, levou choque. O que é muito importante também, trabalhar com isoladores que o fio fique liso, então a gente chama de liso, que ele fique livre, reto, né? Reto, ele não fica dobrado, porque daí eu não vou partir esses fios de condutividade, e também facilita muito o manejo. E trabalhar sempre com os isoladores de canto, os arremates da cerca de canto, porque a gente sempre vê nozinho
Isso tudo a gente vai perdendo condutividade. Eu tenho um grande amigo, que é o Ernesto, que diz que é como um cano. Se você começa a ter muitas emendas, você vai perdendo a fluidez da água, você vai acabando não tendo choque, né? E é óbvio, um bom eletrificador. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Exatamente. Né? E uma condição importante aqui é o seguinte, os meus potros aqui, antes eu tinha muitos problemas com os potros que não paravam na cerca de choque. Hoje acabou meus problemas, eu não tenho mais problema. Eles até estão aqui perto da gente. Tá, aqui pra gente fechar aqui então uma coisa importante. Positivo, positivo, negativo. Exato. Outro encostou aqui, Tomou choque, encostou aqui, encostou nos dois tomou. aqui, tomou. Altura aqui que é importante para o pessoal saber. Eu trabalhei, Rodolfo, aqui com 50 centímetros do chão, para ficar um pouco mais alto, porque a grama cresce e entra em contato com o fio e isso atrapalha um pouco o choque. Maravilha. Depois eu trabalhei 37 centímetros um fio do outro e aqui também 37 centímetros. Para a minha situação e para os meus animais funcionou muito bem esse espaçamento. Tá, e uma cabeça aqui, E uma 10 centímetros 10 mais ou menos. centímetros mais ou menos. Se fosse só para animais adultos, seria o mesmo esquema só para... Olha, né? Assim, bom, animal assim. Se fosse só para éguas, por exemplo, só para animais adultos, seria mesmo 3 fios, a mesma coisa? Eu trabalharia daí com 2, eu faria. Trabalharia com negativo embaixo, até para ele ter contato com a grama. Se ele vier a ter contato com a grama, não tem problema de condutividade. E um Perfeito, fio né? positivo. Porque um dos problemas da cerca elétrica é a grama que Exatamente. cresce. Se esse é o negativo, cresceu aqui, Não tem problema. nenhum. E eu subiria um pouco. Trabalharia talvez nessa altura aqui, ó. Daria o quê? Mais uns... 20 centímetros. Então aqui, trabalharia vou uns colocar 70 e mais, depois e daí 50, uns 50. 70. Para éguas eu faria dessa forma. Então acho que uma das coisas que é interessante é esse material. Fio eletroplástico para cavalo. A gente sabe dos problemas de corte de cavalo, com arames, etc. Esse fio acabaram Zero acidente. Zero. Tá. Porque ao mesmo tempo que ele é bom, ele é grosso, ele é forte, se tiver um acidente mesmo, ele estoura e não machuca o animal, né? Tá. Durabilidade disso aqui? Olha, esse aqui já vai para 3 anos. Então Perfeito. ele tem uma certa durabilidade. Muito bom pegar isoladores de boa qualidade, porque eles ressecam e passam a roubar energia aqui. Isso é muito importante. E é isso, e sempre os cantos arrematar com o arrematador certinho, isolar, porque senão você está sempre roubando choque, que a gente fala. Ou seja, Matheus, aqui no teu Aras, isto é o que melhor resolveu Isso a é questão. o que funciona aqui. É o que funciona. Aqui é o que funciona, Tá. para éguas e potros. Cerca elétrica, e um ponto importante então é o fio neutro, ou fio negativo, O fio- para garantir que vai haver a corrente, que vai fechar o Negativo curto-circuito. aterrado com haste de aterramento. Esse é muito importante. Tá aí, uma cerca simples de fazer, Simples, custo mais barato que uma cerca de tábua ou uma cerca, porque aqui eu estou trabalhando com 12 metros de distância cada vara, né? Então, que é uma coisa que nós não falamos. Isso. 12 metros aqui. Eu diminuí a minha quantidade de madeira, né? E outra coisa aqui, que 8, 10 Deve centímetros? ser uns 8 centímetros, varas pequenas, curtas, né? Que ela não faz força. Porque quem segura o animal é o choque, não a madeira. Então ela é só apoio da cerca. Os fios não estão completamente esticados, porque eles têm que dar choque, eles não têm que segurar fisicamente, né? Só avisando o pessoal que a gente tá pegando aqui porque tá desligado, Tá desligado, a gente não é... É porque hoje mesmo, gente, não eu fazer a avaliação dos passos aqui, eu não sei se foi maldade dele, ele falou que tava tudo desligado. A hora que eu peguei a mão aqui, Tomou um choque. um senhor de um choque, viu? Exatamente. Ele fala que tinha desligado, mas estava aprontando com a gente, né? E o ponto importante é trabalhar com eletrificador de ponta, isso é fundamental. Né? Então, tá aí, gente. Cerca aqui que se utiliza aqui, que o Matheus utiliza, recomenda então. Recomendo, funciona pra mim, dá certo. Tá? Mais um modelo então de cerca que a gente quer mostrar aí pro pessoal, para cada um ver o que serve, ver o que atende Que e até cada com a um, realidade, né? cada um vê a sua realidade, cada um tem a sua realidade, Exato. né? Então essa é a nossa ideia de estar mostrando os diversos tipos de cercas, onde a gente vai, principalmente dos nossos clientes. Legal, legal. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.